Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pastor Cris Oyaki Hilome, a mente carnal versus a mente espiritual. Acabamos de ler em Romanos 8:5 que aqueles que se inclinam para o espírito têm as suas mentes voltadas para as coisas espirituais. É isso que você está fazendo ao ler este livro. Sua atenção está nas coisas espirituais, concernentes a Deus, a seu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao reino de Deus. É por isso que você está dedicando tempo, atenção e esforço ao estudo de um material tão importante quanto este. Agora, existem cristãos que não têm interesse nisso ou em qualquer outra espécie de busca espiritual. Eles preferem voltar sua mente e atenção para coisas mundanas que são mais atraentes para a carne. Mas Paulo faz uma forte advertência a essas pessoas. Ele diz em Romanos 8:6, pois ter uma mente carnal é morte. A mente carnal é a mente que foi treinada para apenas reconhecer, valorizar e desejar as coisas mundanas, sensuais, que não têm benefícios espirituais. Ela está preocupada somente com as coisas desta terra, com a gratificação dos sentidos e com a indulgência dos apetites, sendo devota a este mundo e às suas buscas em vez de aos assuntos espirituais. Paulo, pelo Espírito, adverte aqueles que colocam a sua mente, por meio da atenção e da afeição, nas coisas carnais, programam-se para a morte espiritual. Ele nos diz por quê. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. Tudo em que a mente carnal pensa é nas coisas do mundo e como agradar a si mesma. Ela não pensa nas coisas espirituais de Deus em Cristo, ou nas coisas que agradam a Deus. A palavra declara que essa mente está em inimizade com Deus, porque ela não está e não pode estar sujeita à lei de Deus. E a razão para isso é simples: ela não é controlada pelo Espírito, mas pela carne ou pelos sentidos. Paulo prossegue em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como você vive a sua vida? Você vive de acordo com os seus sentidos e com as coisas que apelam para o seu homem exterior? Se você vive assim, não pode agradar a Deus. Paulo, porém, não termina o seu argumento nesse ponto. Ele continua essa grave apresentação com uma conclusão vital e tranquilizadora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Se você nasceu de novo, o seu espírito está vivo para Deus. Você não está na carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em você. Então você não vai viver na carne, mas permanecerá vivo em Cristo, com a vida que Ele lhe deu. Glória a Deus! Você tem uma mente equilibrada. Ao aprender a usar a sua mente corretamente, você precisa estar consciente da verdade de que tem uma mente equilibrada ou moderada. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo diz:
Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imagine se durante sua infância e adolescência seus pais tivessem lhe dito que você tinha uma mente equilibrada e moderada, em vez de lhe dizer que você era um cabeçudo que não servia para nada. Imagine se sempre que você fizesse algo errado ou falhasse, eles o corrigissem em amor e lhe dissessem para não agir assim, porque você tem uma mente equilibrada. Imagine como isso teria afetado positivamente sua autoconfiança e autoimagem durante seus anos de formação. Bem, não é tarde demais. Você pode começar hoje a dizer a si mesmo que você tem uma mente equilibrada ou moderada. Simplesmente continue declarando: a minha mente é afiada e eu sou moderado, sou super inteligente e excelente. Quando você falar assim, as pessoas dirão que você é orgulhoso e um fanfarrão, mas não deixe que isso o desencoraje. Deus não lhe deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que você é poderoso, amoroso e tem uma mente equilibrada. Quando você une estas três qualidades, poder, amor e moderação, o resultado é excelência. Você é excelente. Algumas pessoas são poderosas, mas não são amorosas. Outras são amorosas, mas não são moderadas. Mas não é o seu caso. Você é completo. Você tem uma mente equilibrada e pode usá-la para transformar a sua vida e o seu mundo ao seu redor. Por mais que a mente humana tenha sido explorada e discutida, ela ainda não foi completamente compreendida. Na verdade, entender a mente é algo que nem mesmo os melhores cientistas, médicos, historiadores ou filósofos do mundo são capazes de fazer, pois as melhores explicações desses homens acerca da mente são, na melhor das hipóteses, especulativas. Isso porque a mente é uma entidade espiritual intangível e somente a palavra de Deus pode trazer verdadeiramente luz sobre ela. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lançar luz sobre a mente é algo que a mente comum não pode fazer. É preciso a revelação da palavra de Deus, por intermédio do poder do Espírito Santo, para fazer conhecidas essas distinções entre a alma e o espírito. Então começaremos com uma definição simples da mente. A mente é a faculdade do raciocínio e de pensamento do homem. Ela detém o poder da imaginação, do reconhecimento e da apreciação e é responsável por processar sentimentos e emoções, resultando em atitudes e ações. Existem algumas palavras-chave nessa definição. A primeira delas é pensamentos. Pensamento é a criação, recordação, revisão e processamento de imagens, conferindo-lhes significado, razão, linguagem e expressão. Isso significa que você pode criar, lembrar, rever e processar imagens a fim de lhes conferir um significado. Em outras palavras, você pode atribuir significado às imagens que recebe. Você também pode processá-las e obter como resultado razão, linguagem e expressão. Todas essas coisas acontecem na mente. Quando seus olhos focam uma imagem, é a sua mente
que interpreta essa imagem, e é então que você a vê de fato. Se a sua mente não puder interpretá-la, não importa qual seja a imagem, ela não fará sentido para você. Por exemplo, se lhe derem um livro em árabe para ler e sua mente não tiver sido treinada para entender as letras árabes, elas serão irreconhecíveis para você. Sua primeira surpresa será o fato de que as palavras são escritas da direita para a esquerda. Ao estudar esse assunto, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você descobrirá que diversas palavras são usadas de forma intercambiável para se referir à mente ou às suas atividades. Por exemplo, pensamentos, razão, imaginação, entendimento e inclinação. Algumas vezes você lerá um versículo em uma versão bíblica na qual a palavra pensamento é usada, mas outra versão expressa a mesma palavra como entendimento. Você também encontrará as palavras mente, alma e coração sendo substituídas uma pelas outras, mas a mente não é o coração e o coração não é a alma. Algumas vezes, alma, coração, o homem interior do coração e espírito são expressões usadas para descrever o homem interior que compreende o espírito humano e a sua alma. A mente é uma entidade espiritual intangível e somente a palavra de Deus pode verdadeiramente trazer luz sobre ela. Mas essas são apenas expressões genéricas do homem interior, utilizadas como sinônimos ao longo da Bíblia. E elas são apenas uma fração do vasto número de palavras que são usadas para expressar o fenômeno da mente e suas atividades. Portanto, para melhor entender a mente, é preciso ter um entendimento claro da definição e descrição bíblica da pessoa humana. O homem exterior e o homem interior. O homem, a princípio, possui uma dupla natureza, o homem exterior e o homem interior. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo faz uma clara distinção entre os dois quando diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele nos diz que existe um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é o corpo físico e seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses sentidos são o instrumento através do qual ele se relaciona com o ambiente que o cerca. É por isso que o corpo humano só pode receber informações deste mundo através dos seus 5 sentidos. O homem interior, entretanto, é o espírito humano e sua alma, a sede da sua mente, vontade, emoções, raciocínio e intelecto. É a ele que a Bíblia chama de homem interior do coração. Ele não é visto com os olhos naturais, porque é o homem dentro do homem. Cada um de nós é um ser espiritual, e o nosso homem interior é a pessoa real que vive dentro do nosso corpo físico. É ele quem recebe a salvação de Cristo. Quando você creu e confessou o senhorio de Jesus, não foi o seu corpo, o seu homem exterior, que renasceu, mas o seu homem interior, o seu espírito humano. O seu espírito humano possui sentidos espirituais e eles funcionam por meio da sua alma e da sua mente. Isso mostra porque a mente é tão poderosa e importante.
Ela é o ponto de conexão entre o seu espírito e o seu corpo, uma imagem mais clara da mente e da alma. Às vezes, as questões espirituais podem ser difíceis de serem traduzidas em palavras, mas a Bíblia mostra que podemos entendê-las olhando para o contexto físico. Afinal, foi a partir do ambiente espiritual que o ambiente físico foi gerado. Hebreus 11:3 nos diz: foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Para explicar melhor o que eu disse sobre o homem interior ser o espírito humano e sua alma, e o homem exterior ser o corpo humano e os seus sentidos, compararei o sistema nervoso e a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito. Assim como o sistema nervoso é uma parte integral do corpo humano, a alma é inseparável do espírito humano. Ela pertence a ele e funciona juntamente com o espírito humano. É possível compreender melhor a alma com esta comparação entre ela e a sua contraparte física. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito, e o que o cérebro é para o sistema nervoso, a mente é para a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito, e o que o cérebro é para o sistema nervoso, a mente é para a alma. Isso significa, portanto, que a mente está na alma, assim como o cérebro faz parte do sistema nervoso central. Por isso, é possível ver, imaginar, ouvir ou sentir com a sua mente todas as coisas que o sistema nervoso central e os sentidos físicos do corpo podem fazer são, na verdade, um reflexo dos atributos do homem interior. Assim, sua mente tem a capacidade de ver, ouvir, perceber e interpretar, embora você não possa localizá-la fisicamente em seu corpo. Ela reside na sua alma e é uma entidade espiritual que somente Deus pode ver. O cérebro humano. O dicionário médico American Heritage Stedman dá a definição de cérebro como sendo o centro primordial para regulamento e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e aos órgãos do corpo. Ele é também a sede da consciência, do pensamento, da memória e das emoções. Essa é uma ótima definição do cérebro, mas há uma parte dela que não está completamente correta. A sede da consciência, do pensamento e das emoções não reside no cérebro. Na ciência médica e em outros campos, sabe-se que o cérebro pode ser plenamente funcional, mesmo quando uma pessoa não está consciente. A consciência, portanto, não reside no cérebro. Não se pode afirmar, nem mesmo, que a memória reside no cérebro, porque a verdadeira memória vai além de gravar informações para processá-las. E esse processamento de informação, geralmente, para interpretação, significado, linguagem e expressão, não está em poder do cérebro, mas da mente. O cérebro não é a mente nem a alma. Ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Assim, a definição adequada do cérebro seria a de que ele é o centro de regulamento e controle das atividades do corpo, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos.
Embora o dicionário médico American Heritage Stidham vá além da área de alcance do cérebro em sua definição, há alguma verdade nele. Ele nos mostra que há uma sede de consciência, do pensamento, da memória e das emoções. Isso porque a ciência reconhece que existe uma conexão entre a mente e o cérebro, isto é, entre o homem interior e o homem exterior, mas não sabe como fazer essa conexão. O cérebro não é a mente nem a alma, ele é um órgão físico do corpo, ao passo que a alma e a mente são intangíveis. Entretanto, o sistema nervoso central do corpo, o cérebro e a coluna vertebral trabalha em conjunto com a mente para o melhor desempenho da consciência, da cognição e da expressão. Estes dois, o sistema nervoso central e a mente, são basicamente responsáveis pelo caráter do homem. Essa é a conexão entre a mente e o cérebro e como eles funcionam em conjunto. Educando o homem interior. A mente é capaz de receber e processar informações do homem exterior e dos seus sentidos, assim como do homem interior e dos seus sentidos espirituais. Ela é o conector entre o homem exterior e o homem espiritual ou interior, dando assim ao homem o seu verdadeiro caráter. A mente é basicamente responsável pela postura adotada pelo homem e por suas ações. A melhor educação que o mundo pode oferecer é apenas uma tentativa de informar, refinar e desenvolver a mente através dos sentidos do homem exterior. A educação da mente através dos sentidos é o mais longe que até mesmo as melhores escolas e universidades podem ir. Porém, o homem tem um potencial muito maior e mais sublime que esse. É a educação do homem interior, do espírito humano, que basicamente educa a mente. Só podemos alcançar esse potencial recebendo e meditando na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus, o homem interior pode ser descoberto e educado. Você verá isso em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observe que o versículo diz que a palavra penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Significa que ela vai até o centro da nossa natureza para distinguir e separar a alma e o espírito. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ela nos ajuda a descobrir o nosso homem interior. Nenhuma escola do mundo que eduque a mente através dos sentidos podem fazer isso. O máximo que ela consegue é treinar a mente, tornando-a instruída na dimensão dos sentidos, mas o verdadeiro homem, o homem espiritual, requer um tipo diferente de educação. Não estou de modo algum diminuindo a educação formal, porque quanto melhor a pessoa for educada, mais vantagens ela pode ter neste mundo. Quando você sabe mais sobre o seu ambiente, o mundo em que vive e as pessoas que nele habitam, tem vantagem sobre aquele que não sabe? Agora pense nas vantagens ainda melhores que você terá com a educação do seu espírito e dos seus sentidos espirituais. Você passa a ter essa vantagem lendo materiais espirituais como este, que podem ajudá-lo a descobrir seu verdadeiro eu e melhorar sua qualidade de vida de dentro para fora. Essa educação essencial do homem interior é obtida através
do que chamei de administrar a mente. E é a isso que Paulo se refere em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe o que ele diz no primeiro versículo: apresenteis o vosso corpo. Isso significa que você, o homem interior, possui o seu corpo. Ele nos mostra que o espírito humano tem poder sobre o homem exterior. Portanto, não permita que o seu corpo o controle. Em vez disso, assuma o controle dele e apresente-o a Deus como um sacrifício vivo. Então o apóstolo continua no segundo versículo, falando sobre a sua educação espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim como um homem é transformado através da educação dos seus sentidos naturais, o homem interior também pode ser transformado através da educação dos sentidos espirituais. Portanto, não se conforme com este mundo, não viva como eles, nem pense como eles, não veja a partir do ponto de vista deles. Em vez disso, seja transformado, transfigurado e transladado pela renovação da sua mente. Não diga: ó Deus, faça com que eu alcance um patamar mais elevado. É sua responsabilidade passar de um nível de glória a outro em sua vida. Você pode viver uma vida melhor e mais gloriosa por escolha própria, e ele lhe mostrou exatamente como fazer isso, renovando, administrando efetivamente a sua mente. Um melhor entendimento do funcionamento do coração, alma, da mente e dos pensamentos. Vou indicar alguns trechos da Bíblia úteis para a compreensão do que afirmamos até agora sobre o coração, a alma, a mente e os pensamentos. Mateus 15, do 1 ao 11. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Os escribas e fariseus haviam acusado os discípulos de Jesus da ofensa de comer sem lavar as mãos. Entenda que eles não estavam tão preocupados assim com a higiene, mas com a purificação cerimonial. Então Jesus respondeu-lhes: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Seus discípulos, porém, foram até ele mais tarde, pedindo maiores explicações acerca dessa parábola, porque não a compreenderam. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mateus 15, 16 ao 20. Observe as palavras de Jesus aqui. O coração de que ele está falando não é o órgão físico que bate sob seu peito e bombeia sangue pelo seu corpo. É o espírito humano e a sua alma, ou mais especificamente, a sua mente, de onde, ele diz, procedem os pensamentos malignos. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida
é a manifestação externa do que sua mente opera no interior. Ele está nos dizendo que os pensamentos malignos não vêm do corpo físico, o cérebro, mas da mente. Isso é notável. O Senhor nos ajuda a ver a diferença entre o espírito humano e o corpo físico e como um homem é contaminado, corrompido, tornado impuro pelos pensamentos malignos que vêm não do seu cérebro, mas do seu homem interior, seu coração e mente. Existem diferentes tipos de pensamento, bons e maus, que vêm do coração, e Jesus classificou-os como maus porque eles haviam sido processados na mente de maneira negativa. Agora vamos ler outro trecho da Bíblia em Lucas 24, 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Isso ocorreu depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam todos reunidos em uma pequena sala, discutindo os eventos angustiantes dos últimos dias e se perguntando se era realmente verdade que Jesus havia ressuscitado, como alguns haviam relatado. Enquanto eles falavam, Jesus de repente apareceu no meio deles, estando as portas firmemente fechadas. Eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram aterrorizados. Então Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Lucas 24, 38. Mais uma vez, quero que você observe a palavra coração atentamente. Lembre-se de que eu lhe disse que as palavras coração, alma e mente são usadas de forma equivalente na Bíblia. Vamos ler a versão na linguagem de hoje e ver como esse versículo é traduzido. Mas por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Lucas 24, 38, NTLH. Desta vez, os tradutores usaram a palavra cabeça para se referir à mente, no lugar de coração. Jesus havia dito aos seus discípulos que iria ressuscitar dos mortos. Então eles ouviram relatos de testemunhas que o haviam visto vivo após a sua crucificação, mas eles olharam para ele e ainda duvidaram, pensando: deve ser o fantasma dele? A resposta de Jesus aos discípulos foi muito bonita. Ela nos ajuda a entender algo sobre as dúvidas e a mente. Ele lhes perguntou: por que esses pensamentos, dúvidas, surgem na cabeça de vocês, nos fazendo saber que a dúvida é uma espécie de pensamento que se forma na mente. Observe aqui algo sobre como a mente funciona. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, eles pensaram que haviam visto um fantasma e ficaram muito assustados. Aqueles homens, obviamente, haviam ouvido algumas histórias aterrorizantes sobre fantasmas. Eles devem ter ouvido que os fantasmas são espíritos dos mortos que não foram para o seu lugar de descanso e estão perambulando pela terra, embora tenham passado para a esfera espiritual. Só porque você nunca viu um fantasma, não significa que eles não existem. Eles são reais e às vezes nossos olhos e ouvidos podem ser abertos na dimensão espiritual para vê-los e ouvi-los antes que eles sejam levados embora. Os discípulos já deviam ter ouvido falar sobre fantasmas, mas, como você sabe, as pessoas muitas vezes têm medo do que não entendem ou das coisas que estão além do seu controle. Nesse caso, os discípulos tinham medo de fantasmas, embora nunca tivessem visto um antes. A única coisa que eles sabiam sobre o assunto
Era o que tinham ouvido dizer. Agora eles achavam que tinham visto um e quase desmaiaram de medo. Entretanto, não foi um fantasma que eles viram, mas o Senhor Jesus, aquele com quem haviam interagido intimamente nos últimos anos. Mas agora Jesus estava com dificuldades para convencê-los de que ele não era um fantasma. Ele disse: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Lucas 24:39. E para provar o seu ponto de vista àqueles que ainda estavam duvidando, Jesus fez o seguinte, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: "Tendes aqui alguma coisa que comer?" Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24:41-43. Quando eles o viram comer normalmente, perceberam que era realmente o Mestre que havia ressuscitado dos mortos. De onde vem o medo? Por que os discípulos de Jesus tiveram tanto medo em primeiro lugar? O medo deles era fruto da informação prévia e de conotação negativa que eles haviam recebido acerca dos fantasmas. O medo já estava dentro deles, e quando Jesus apareceu, os arquivos de medo deles foram abertos, e eles o manifestaram. Entenda isso: o que ouvimos, as informações que recebemos, pode produzir fé ou medo em nós, pode gerar fraqueza ou força. O medo não existe por si só, ele é resultado de uma informação. No próximo capítulo, iremos nos aprofundar para ver os parâmetros usados para medir o caráter e a qualidade dos pensamentos. Paulo nos deu uma bela lista em Filipenses 4:8, e é nossa responsabilidade estudá-la e moldar o nosso pensamento ao padrão de Deus. Você deve ter notado que falamos muito sobre pensamentos. Isso acontece porque não pode haver qualquer discurso significativo sobre a mente, sem nos referirmos constantemente ao material com o qual ela funciona, os pensamentos. No segundo capítulo, defini o pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens para obter significado, razão, linguagem e expressão. Agora, ao mergulharmos mais fundo no assunto, você verá que os pensamentos são imagens mentais com possibilidades construtivas ou destrutivas que funcionam juntamente com as emoções humanas ou dentro delas. Em outras palavras, eles têm a habilidade de influenciar as suas emoções. Às vezes, eles são fruto da nossa imaginação, mas são mais que isso. Os pensamentos são construções mentais conscientes da sua mente, baseados no que se imagina, nas informações ou nos estímulos. Os pensamentos, portanto, são uma série de imagens que criam significado. Não é possível pensar sem significado. Se isso acontecer, significa simplesmente que você não está pensando. Pensar verdadeiramente é criar ou focar a mente em uma série de imagens que criam ou possuem um significado e assim transmitem uma mensagem. Os pensamentos de um homem, se mal empregados, podem mantê-lo em cativeiro e obstruir o seu caminho rumo ao sucesso e ao progresso. Por outro lado, esse mesmo homem pode experimentar uma gloriosa liberdade como resultado dos seus pensamentos. É por isso
que em Filipenses 4:8, a Bíblia nos aconselha a escolher e pensar apenas naquilo que é correto. Os pensamentos são imagens da mente que têm possibilidades construtivas ou destrutivas, forças que têm poder com emoções humanas. Muitas vezes, subestimamos o poder e as possibilidades dos nossos pensamentos. Até que mude o seu modo de pensar, você não poderá mudar a sua vida, não poderá mudar o estado em que se encontra e, portanto, não poderá mudar sua condição. Sua vida sempre seguirá na direção dos seus pensamentos. Ela nunca será diferente do caráter dos seus pensamentos. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa dos processos internos da sua mente. Por isso, é crucial entender a importância dos seus pensamentos e como usá-los corretamente. De onde vêm os pensamentos? Por ora, confio que você certamente entendeu o poder latente da sua mente e a importância de cultivar os seus processos de pensamento, criando as imagens corretas acerca de tudo o que lhe diz respeito. Estou certo de que você também sabe como canalizar efetivamente os seus pensamentos da maneira desejada por Deus. Entretanto, não se deve ignorar o fato de que existe um adversário, o diabo, lá fora, que está constantemente criando ardis para roubar de você as bênçãos de Deus. A Bíblia o descreve como um leão que anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. E uma das maneiras pelas quais ele tenta influenciá-lo é plantando todo tipo de pensamentos e imagens erradas em sua mente. Ele tentará enganá-lo para que você tenha pensamentos que podem feri-lo e colocá-lo em cativeiro. É por isso que antes de aceitar e tomar como verdade qualquer informação que chegue até você, você precisa primeiro discernir qual é a fonte dessa informação, a fim de não permitir que ideias equivocadas tenham acesso ao seu espírito. Você é um reflexo dos seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa dos pensamentos internos da sua mente. É preciso saber como distinguir os pensamentos que chegam até você, porque se não estiver ciente do lugar de onde os pensamentos que você processa emanam, examinando-os sob a luz da palavra de Deus, eles podem desviá-lo do caminho correto. Entendendo as diferentes fontes dos seus pensamentos. Número 1, do seu próprio raciocínio. Esses são pensamentos que emanam de você, com base nas informações que você adquiriu. Essas informações, muitas vezes, são condicionadas pelos acontecimentos ao seu redor. O que você estudou na escola, leu nos jornais, ouviu na rádio, viu na TV, pesquisou na internet e ouviu de outra pessoa. Número 2, de Deus. Os pensamentos também podem vir da parte de Deus. Deus, às vezes, comunica seus pensamentos a você, através da sua mente, que é a porta para o seu espírito. Número 3, de Satanás. Informações, opiniões e sugestões más ou negativas, se tiverem permissão, podem ser lançadas na sua mente pelo diabo. E todos os pensamentos que ele traz são para poluir a sua mente, cegar você para a verdade de Deus e roubar de você a vida gloriosa da qual deveria estar desfrutando. Isso é feito principalmente
através da imaginação, das imagens e das vozes não audíveis. Ver 2 Coríntios 4:4. Todo pensamento que faz você se sentir contra as pessoas ou desprezá-las, ou faz com que você trabalhe contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Talvez você se pergunte: como posso discernir a fonte dos pensamentos que vêm a mim? Como posso saber quais pensamentos eu deveria ou não deveria aceitar? É simples. Você nasceu de novo. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Embora pensasse de certa maneira anteriormente, agora que você é um filho de Deus, sua mente foi capacitada e revestida de poder para pensar como Ele. Antes da nova criação, Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Mas agora que você nasceu de novo, você tem a vida de Deus em você. Agora você é um participante da natureza divina. Ver 2 Pedro 1:4. Glórias a Deus. Só existe uma maneira de pensar, e você pensa de acordo com ela agora, em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Assim, todo pensamento que é bom para Deus e bom para as pessoas vem do céu, e o céu de Deus opera em nosso coração. Todo pensamento que faz você se ressentir contra alguém ou desprezá-lo, ou que faz você trabalhar contra os propósitos de Deus, vem do diabo e não de você. Quando se pega pensando em algo que frustra ou contradiz os planos de Deus para você ou para a igreja, que é o seu corpo, entenda que eles não vêm de você ou de Deus, mas do diabo. Quando esses pensamentos vierem até você, discirna-os imediatamente e rejeite-os. Seus pensamentos são basicamente aqueles que transmitem o ponto de vista do Senhor. Ele declarou que você é bom, de modo que os pensamentos maus, pouco saudáveis ou negativos não podem vir de você. Você é responsável pelos seus pensamentos. A Bíblia registra em Gênesis 6:5 que Deus olhou para a vida do homem, a maneira como ele vivia e como ele se relacionava com o seu próximo, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Desígnio é a palavra que quero que você observe aqui. Algumas versões traduzem como inclinação. Em outras palavras, toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era unicamente, continuamente má. Isso significa que o homem estava continuamente inclinado a pensar e imaginar mal. A maldade estava continuamente em seu coração. Então o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. Deus considerava o homem responsável pelos seus próprios pensamentos. Do contrário,
ele não teria pronunciado esse julgamento sobre ele? Algumas pessoas dizem: bem, você sabe, esses pensamentos negativos simplesmente vêm à minha mente. Não sei como isso acontece. Bem, Deus o considera como responsável por processar esses pensamentos. Lembre-se, definimos pensamento como criação, recordação, revisão e processamento de imagens em busca de um significado. Criar, recordar, rever e processar, tudo isso cabe a você. Cabe a você processar ou não as imagens que recebe. Se você não as processar, fazendo com que passem a ter um significado, elas não podem atribuir a si mesmas um significado. Você precisa dar a elas um significado. Relembre a narrativa do capítulo 2. Os discípulos nunca haviam visto ninguém ser atacado ou destruído por um fantasma, mas haviam ouvido histórias e o medo de fantasmas havia ficado registrado na mente deles. Então, quando eles viram Jesus, aquele que cura os de coração partido, a bondade de Deus, a expressão do amor de Deus, eles tiveram medo dele, porque pensaram que fosse um fantasma. Imagine se Jesus não tivesse dito nada a eles para dissipar o medo que sentiam. Pense no que teria acontecido se Jesus tivesse franzido a testa para eles. Talvez eles tivessem desmaiado ou até morrido de medo. Então se espalharia a notícia de que um fantasma os matou, quando na verdade haviam morrido de medo. Assim, com a nossa mente, atribuímos significado e razão, bem como interpretamos as imagens que recebemos e processamos. Você pode criar uma justificativa para tudo o que você cria na sua mente e também dar a isso uma linguagem para que tenha expressão. Mude a sua maneira de pensar. Eu lhe disse há pouco que Deus o considera responsável pelos seus pensamentos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Até que um homem nasça de novo, essa é a descrição do estado em que se encontra seu homem interior. Não é de se admirar que Jesus tinha dito que você precisa nascer de novo, porque o coração do homem natural é desesperadamente mau. Isaías 55:7 também diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Essas palavras mostram que Deus considera todo homem, até mesmo o mais injusto e aquele que não é salvo, responsável pelos seus pensamentos. Então, o que é injusto deve fazer quanto ao seu estado, uma vez que, de acordo com Jeremias 17:9 e Gênesis 6:5 e 6, seu coração é desesperadamente maligno e seus pensamentos são simplesmente maus de maneira contínua? Jesus nos dá a resposta em João 3:3. Ele diz que precisamos ser recriados. Ele precisa nascer de novo e receber uma nova natureza e um novo coração. Mas a questão relacionada aos seus pensamentos negativos e maus ainda permanece, mesmo depois que ele recebe instantaneamente um novo coração pelo milagre da salvação.
E Deus ainda o considera responsável pelos seus pensamentos, apesar da sua nova natureza. É por isso que Isaías 55 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Em outras palavras, mude a sua maneira de pensar. O Senhor o considera responsável pelos seus pensamentos e ele espera que você mude a sua maneira de pensar, conformando-se à sua palavra. Os seus pensamentos afetam as coisas ao seu redor. Você sabia que os seus pensamentos também podem afetar as coisas que o cercam? Isso porque os pensamentos liberam sinais, e esses sinais podem ser recebidos pelas coisas que o cercam e pelas pessoas que estão ligadas a você. Provavelmente você já teve a experiência de estar pensando em alguém e essa pessoa de repente aparecer ou telefonar ou enviar uma mensagem. Talvez você estivesse pensando em uma determinada coisa e, embora não tenha dito nada sobre isso, alguém perto de você começou a pensar a mesma coisa e expressou esse pensamento. A ciência chama isso de telepatia, uma transferência de pensamento para outra pessoa por meios extrasensoriais. Mas se você entende a espiritualidade que está por trás da ciência, tomará cada vez mais cuidado com os pensamentos que permite entrarem em sua mente. Não permito que qualquer pensamento entre em minha mente. Se não quiser criar certos pensamentos em alguém que está perto de você, não vou ter esses pensamentos, porque sei que posso transmiti-los. Todos nós transmitimos pensamentos e, às vezes, inadvertidamente, transmitimos pensamentos negativos para o ambiente ao nosso redor, fazendo com que eles se voltem para nós e nos ataquem. Você sabia, por exemplo, que há no seu quarto pensamentos que vêm de você? As paredes, os móveis, as roupas e etc., que estão no seu quarto são feitos de materiais que têm memória e podem receber e reter informações que vêm de você. E o que quer que eles tenham recebido de você pode permanecer neles. É por isso que você precisa tomar cuidado com o tipo de pensamentos que permite passar pela sua mente. Portanto, não faça acontecer alguma coisa que você não quer. Não tema. Por que você acha que o Senhor nos diz com tanta frequência, não tema? É porque se você abrir espaço para pensamentos de medo, eles afetarão a sua mente e impedirão que o poder de Deus flua na sua direção. Você terá de disciplinar a sua mente para poder usá-la corretamente. Comece a aprender a ter pensamentos felizes. Pratique até se tornar bom nisso, de tal modo que sempre que os pensamentos negativos de desconforto, frustração, ira, contrariedade, amargura e etc. vierem até você, você possa dizer não facilmente a eles e mudar sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Comece dizendo as coisas certas, pronunciando palavras de gratidão e cantando cânticos de louvor a Deus. É assim que você pode usar a sua mente para fazer com que coisas boas fluam na sua direção e impedir que coisas erradas, negativas ou más aconteçam ao seu redor. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal,
e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.